eu já tô começando esse vídeo pequenininho aqui com o campinho aparecendo pra gente falar de tática. Eu quero falar de tática, eu quero falar de campo e bola. Eu tô de saco cheio de falar de treta, de Boto, de Pedro, de jogador que não é relacionado, de informação que vaza, de Ibape, de tudo isso. Se você também tá de saco cheio disso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, tá? Eu vou até falar um pouquinho disso no final desse vídeo. Primeiro vamos falar de tática, eu quero falar de tática, eu quero falar de campo e bola. Eu não aguento mais ficar falando dessa história toda. Pedro não vai jogar? Ok, não tá relacionado, beleza. Vamos pra solução? Vamos falar do que o Flamengo pode fazer em campo sem o Pedro? Então vamos nessa. Essa aí que vocês estão vendo na tela é a escalação que eu colocaria em campo amanhã. Sim, com o Wallace como titular. Ah, Rafa, mas cadê o BH? Gente, o BH é um jogador histórico, é um jogador que é um ídolo do clube, que decidiu lá contra o Chelsea, mas vamos olhar aqui para o recorte dos últimos 10, 15 jogos. Quem está entregando mais? O Wallace ou BH? Luiz Araújo ou BH? Arrascaeta ou BH? Plata ou BH, que também voltou de contusão, parecia que não tinha tido nada, né? Voltou também voando. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelo BH e eu me sinto à vontade para dizer que eu acho que o BH tem que ser reserva, porque eu fui um dos que mais defendeu o BH aqui. No começo do ano, quando falaram que tinha uma possível proposta para o BH por 5 milhões de euros, e tinha um monte de gente falando assim, eu pago Uber, isso aí é um negócio da China, manda ele para lá. Eu falei, vocês estão malucos. Você não se desfaz de um ídolo dessa forma. Um cara que pode entrar e pode decidir. Só que eu acho que esse é o momento do Wallace. Esse é o momento do Wallace. O menino tá voando, o menino tá com confiança. Ah, mas espera aí, tem que ir devagar. Ele é muito garoto, tem que ir com calma. Gente, tem horas que não dá para ir com muita calma, não. Tem horas que tem que decidir, tem que fazer, tem que, sabe, ir para cima. O menino está com a confiança no talo. Ele entra e decide, ele dá assistência, ele faz gol. Ele já entrou durante o jogo muitas vezes. Está na hora dele começar jogando. Está na hora desse garoto começar jogando. Então eu iria com esse time aqui. Rossi, Varela. Varela, porque o Wesley tá com a cabeça lá na Roma. Tá com a cabeça lá na negociação dele. Então, bota o Varela em campo. Ortiz, Léo Pereira. É realmente para mim uma dor no coração não ter o Danilo, tá? Eu tô pensando com a minha cabeça, mas estou tentando pensar um pouquinho com a cabeça do Felipe também. Eu sei que o Felipe vai colocar o Léo Pereira em campo, mas eu até pensaria em colocar o Danilo. Eu acho que o Danilo ficar tanto tempo no banco nesse elenco é um sacrilégio, um pecado. Mas vamos deixar o Danilo de lado hoje, porque eu quero falar sobre o Wallace. Alexandre, lateral esquerdo. A nova dupla, entre aspas, né? Nova dupla de volante, Jorginho e De La Cruz. Eu tenho muita esperança nessa dupla, tá? Eu tô bem otimista. É claro que para isso o De La Cruz tem que ficar saudável, mas eu tô imaginando aqui que ele vai conseguir se manter saudável. Eu tenho uma ansiedade, tô bastante ansioso, tô bastante curioso para ver essa dupla aí de volante jogando, porque me parece que é uma dupla que tem tudo para encaixar muito bem. O Jorginho, ele é uma espécie de pulgar ainda melhor, porque ele ainda se move mais, ele tem um entendimento de jogo ainda maior, né? Ele pode até não bater na bola tão bem para finalizar, de repente para bater falta lateral, escanteio, mas o entendimento de jogo é absurdo e ele se mexe mais para gerar a linha de passe aqui para os zagueiros. Quando os zagueiros estão com a posse da bola, o Flamengo vai sair jogando, ele se mexe muito, o De La Cruz também se mexe muito. Então, o Flamengo vai ter, com essa dupla aqui, dois volantes muito móveis que vão o tempo inteiro gerar linha de passe para os seus companheiros, tá? Então, é possível que a gente veja uma saída de bola do Flamengo ainda melhor do que já era. Sim, isso pode acontecer, tá? Então eu tô colocando aqui os 4 caras de frente. Isso aqui é o que mais importa nesse momento, tá? Rafa, Luiz Araújo na esquerda, ele fica torto, ele não consegue jogar. Tudo bem, mas vamos lá. Michael, tá conseguindo entregar? Cebolinha, tá conseguindo entregar? Não, né? Bom, então eu acho que faz mais sentido ter o Luiz Araújo ali. Você pode até inverter o Wallace com o Luiz Araújo, aliás. Botar o Plata aqui, botar o Luiz Araújo na direita e botar o Wallace na esquerda. É interessante também, pode funcionar também, mas eu ainda acho que o Plata aqui de centroavante de mobilidade, né? De um 9 de mobilidade, ele ainda fica desconfortável. Então, ele também fica desconfortável. Então, é uma escolha. Você vai deixar o Luiz desconfortável para ter o Wallace aqui e o Plata aqui, ou você vai deixar o Plata desconfortável para ter o Wallace aqui e o Luiz Araújo aqui. É uma escolha. O Plata, ele é um segundo atacante, né? Ele tem feito essa função aqui também do Arrasca, aqui por trás do 9, também com desenvoltura. Mas o 9 em si, o 9 de mobilidade, ele tem uma certa dificuldade sim, a gente percebe. Ele se vira, porque ele é muito versátil, ele é um baita jogador. Eu pensaria em ter ou essa formação aqui, tá? Que eu sei que acho que muita gente vai até preferir essa daqui, com o Plata mais avançado e o Wallace aqui, porque o Luiz Araújo aqui, o pessoal prefere que ele esteja aqui, porque ele fica muito desconfortável lá do outro lado. Mas eu pensaria sim em ter essa possibilidade aqui, tá? Essa possibilidade aqui, aliás, né? Essa aqui, né?
o Wallace na frente completa. Por quê? Porque o Wallace é o cara mais capaz de fazer esse 9 de mobilidade. E essa função é muito importante para o Felipe, né? Para o jogo de posição do Felipe, para gerar apoio, para baixar em apoio, se associar em espaço curto com os companheiros aqui que vão estar mais próximos, e depois que baixar em apoio, atacar espaço. O Wallace tem muito facão, tem muita mobilidade também. Então, eu acho que ele oferece algo como 9 que nenhum dos outros oferece, tá? Então, é uma questão do Felipe botar na balança e entender qual jogador desconfortável em campo faz mais sentido, né? Inclusive pensando ali no próprio encaixe com o São Paulo. Aliás, para falar em encaixe com o São Paulo, eu vou até mudar aqui a câmera, vou ficar na câmera grande. Não dá muito para a gente saber o que o São Paulo vai trazer para esse jogo, como é que esse time vem. Por quê? Porque é a estreia do Crespo. O Crespo, quando esteve no São Paulo há 4 anos atrás, se eu não me engano foi 2021, né? Ele foi campeão paulista, teve um início muito bom, depois foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, acabou sendo demitido, ficou um tempão sem ganhar e tudo mais. Ele jogava muito com 3 zagueiros. Depois, nos clubes lá do mundo árabe, lá no Emirados Árabes Unidos e no Catar, lá no Al Duail e no Al Ain, ele já mudou para linha de 4. Então a gente não sabe o que vem. Será que vem linha de 4? Talvez, mas pode ser que ele volte a usar a linha de 5 que ele já usou quando esteve como técnico do São Paulo há 4 anos atrás. Não dá para a gente prever muito como é que vem São Paulo. Não dá para a gente pensar muito em encaixe nessa partida. Porque o São Paulo é uma incógnita. É a estreia do Crespo. Então não faz sentido a gente perder muito tempo com isso, tá? Então a gente tem que pensar no Flamengo em si. E, volto a dizer, tem horas que não dá para você esperar. Tem horas que não dá para ficar guardando o jogador o resto da vida, o resto da temporada. Tem que botar, ele tá confiante. Sabe, ele tá confiante. E você guarda o BH para entrar no segundo tempo. Olha que luxo você ter o BH para entrar no segundo tempo. Também é legal ter o Wallace pro segundo tempo, porque ele entra incendiando o jogo, botando fogo no jogo. É legal. Mas eu acho que tá na hora de dar uma chance para esse garoto começar um jogo. Ele vai estar no Maracanã, a torcida vai estar com ele. Sabe, é um jogo de estreia de um time que é forte tradicionalmente, mas está longe de ser uma grande potência. Então é um cenário favorável. Então eu acho que está na hora de colocar o garoto, sim. Tem horas que não dá para esperar, tá? Sobre essa treta aí, vou falar rapidamente sobre essa história toda, tá? Bom, eu vejo o seguinte, gente, vejo da seguinte forma. Não tem nenhum mocinho. Eu acho que ninguém é uma super vítima e ninguém é um super vilão, sabe? Ah, o Pedro, coitadinho do Pedro. Ou então, coitadinho do Boto que tá tentando implementar o profissionalismo, coitadinho do BAP, o Pedro é o vilão. A vida não é muito assim binária, como a gente muitas vezes imagina, né? Como a gente pensa, né? A vida, ela é complexa. Tudo que você vive, né? E no futebol não é diferente, no clube de futebol, no elenco de futebol não é diferente, tem suas complexidades, tá? Então, primeiro, é muito difícil falar sem estar lá dentro. Porque a gente não sabe tudo o que acontece lá. A gente não sabe os detalhes, os pormenores, tá? Então, isso já deixa a gente numa situação complicada para falar de algo que a gente não tem a certeza de tudo que acontece. Mas a gente pode falar com o que a gente sabe, com o que é veiculado na imprensa, né? É o que a gente tem, é o que tem para hoje, né? Então, o que eu acho? Eu acho o seguinte, primeiro, o Boto, na minha visão, cometeu os seus erros, tá? Porque, mais uma vez, a gente está vivendo no Flamengo esse choque cultural de portugueses que chegam e têm dificuldade de lidar com algumas situações. Eles são mais pragmáticos, eles são mais duros, culturalmente eles são diferentes. Eles lidam com as situações de uma forma mais pragmática, mais ríspida, mais dura, menos maleável. Culturalmente eles são assim. Tá? Mas de outra forma também, tem um lado que é o seguinte, toda vez que tenta se implementar um profissionalismo no Flamengo, começa-se uma guerra. E aí a tendência é a torcida sempre estar do lado dos jogadores. Isso tá dentro do jogo, faz parte do jogo, porque os jogadores são os ídolos da torcida. Você não tem, por mais que tem uma boa parte da torcida que adora o Felipe e tudo mais, tem aquela turma que corneta o Felipe, que eu não consigo entender, mas tudo bem. Ele merece críticas pontuais, né? Mas não essa coisa que a gente vê aí, pardal, estagiário, enfim, para mim, coisa de maluco. Você não vai idolatrar um diretor de futebol, você não vai idolatrar um presidente, você vai idolatrar um jogador, porque ele entra em campo, ele faz o gol, ele dá assistência, ele faz o drible. Mas a impressão que eu tenho também, sem querer também fazer o Boto de coitadinho, nem o BAP de coitadinho, que o BAP também não é coitadinho. Afinal, o BAP, vamos falar a verdade também agora sobre o BAP, é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Entre BAP e Landim não tem essa diferença toda assim, né? Não sei o que vocês pensam aí, botem nos comentários. Mas para mim não tem muita diferença. Sem querer deixar o Boto com coitadinho, o BAP com coitadinho, porque eles não são, mas eu também preciso falar do outro lado da moeda. Toda vez que tenta se implementar no Flamengo um modelo de gestão mais profissional, menos paternalista, começa-se uma guerra. E aí, normalmente, quem ganha essa guerra é o jogador.
Porque ele sabe que ele tem a torcida ao lado dele, porque a torcida vai normalmente ficar ao lado do jogador. E aí quem tem ganho essa guerra sempre, ano após ano, já foram várias tentativas de uma implementação de algo diferente, de algo um pouco menos paternalista. A gente viu com o Vitor Pereira o que aconteceu, especialmente com o Paulo Souza o que aconteceu. Com o Jorge Jesus deu certo, beleza. Mas a verdade é essa, que quando a coisa fica um pouco menos paternalista, começa a ser um cabo de guerra e aí a corda estoura sempre pro lado do diretor, do presidente, do técnico. Não estou nem dizendo desses caras serem demitidos, não, mas eles é que são criticados, os jogadores nunca são. Então, assim, gente, a notícia que se tem é que o Pedro teve uma reunião com o Felipe Luiz, depois daquele imbróglio todo da semana passada lá, na mensagem lá, dizendo que poderia vendê-lo e tudo mais. Vocês sabem de tudo, né? O Felipe chamou ele para conversar e falou, eu te dou o respaldo, eu quero você como meu 9, só que eu quero que você dê a vida no treino. E aí a notícia que sai, hoje eu estou gravando esse vídeo ainda hoje na sexta-feira, né? Vai sair sábado de manhã, você está assistindo esse vídeo sábado de manhã. A notícia que sai nessa sexta-feira é de que o Pedro não está sendo relacionado porque não está se dedicando nos treinos. Mas então, peraí. Se o Felipe chama ele para conversar e fala, cara, eu só preciso que você se dedique, eu quero você como meu 9, eu tô te dando todo o apoio, vamos junto nessa, mas, cara, você tem que comer a grama no treino. E aí, ele aparentemente não faz isso. Eu estou levando em conta que essa informação é verdadeira. Até que ponto isso foi manipulado, também não sei, mas, assim, e a gente, sabendo o histórico do Pedro também, é que já teve em outros momentos também insatisfeito quando estava na reserva, algumas posturas que não foram legais, como aquela lá do soco que ele tomou, e ele foi vítima ali, mas ele que começou a história toda, né? O soco não justifica, óbvio. O soco é um absurdo. Mas a confusão começa porque ele se nega a fazer o aquecimento pós-jogo, que os reservas têm que fazer. Teve aquela história toda da mãe, isso aqui. Então o Pedro, a gente sabe também que ele dá essas escorregadas quando a coisa não está favorável para ele. Então a gente tem que olhar essa coisa toda de uma forma muito cuidadosa, criteriosa, porque eu volto a dizer, para mim não tem ninguém que é 100% mocinho e, de certa forma, ninguém que é 100% vilão. Mas, assim, pra mim tem mais vilão do que mocinho nessa história. E se tiver que ter um mocinho, sinceramente, se tiver que ter um mocinho nessa história, é o Felipe. O Felipe tá fazendo o possível para tentar colocar o Pedro em campo e tá percebendo que o Pedro não tá conseguindo render. A gente se iludiu, talvez, com aquela entrada dele precoce. Aliás, essa entrada do Pedro foi precoce também. Pode ter atrapalhado tudo também. Pegou dois times fracos ali, como Juventude e Corinthians. O Corinthians estava ali no momento totalmente à deriva. Né? O Ramon Dias tinha acabado de ser demitido, estava com o técnico sub-20. E se aproveitou. O Pedro se aproveitou ali. O Arrasca estava bem, o time funcionou, jogou. E ele meteu o gol. Então criou-se uma ilusão de que ele ia voltar com tudo. E não era bem assim. Então, se tiver que ter um mocinho para mim, sinceramente, teria que ser o Felipe. É claro que o Felipe comete os erros dele. Todo mundo comete. Eu aqui cometo os meus. Você que está me assistindo aí também comete os seus. Na sua vida profissional, pessoal. Porque nós somos seres humanos e erramos. Mas, enfim, é uma história chata. Eu já estou de saco cheio. Eu nem queria estar mais falando sobre isso. Estou falando já sobre isso já, sei lá, quase 5 minutos. Então, chega, já deu. Bola para frente. Vamos ver o que vai acontecer. Vai vender o Pedro? É triste ver um ídolo ir embora assim, né? Mas se ele não está se dedicando também... Enfim, é uma situação muito complexa, muito delicada. E vamos esperar o que vai acontecer aí na sequência. Vamos parar também de ficar tentando projetar o que vai acontecer, porque realmente, eu volto a dizer mais uma vez, eu estou de saco cheio. Eu quero falar de campo e bola, eu quero ver o Flamengo jogar bola amanhã, de preferência com o Wallace em campo. Beleza? Like no vídeo, se inscreve no canal. A gente tem um clube de membros aqui no canal Falando de Tática, tá? Você paga a partir de R$5, isso é muito barato. Você ajuda o canal a crescer. Considere a possibilidade de virar membro desse canal. Você vai receber muitos benefícios em troca e vai ajudar o canal financeiramente. É uma relação ganha-ganha. Você ganha daí, eu ganho daqui. Clica aqui em Seja Membro, vira membro do canal. Você vai gostar, eu tenho certeza, e vai ficar todo mundo feliz. Fechado? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você pensa, especialmente sobre essa parte tática, tá? Mas se quiser falar sobre essa parte aí desse imbróglio todo com o Pedro, pode falar também. Beleza? Um abração, até o próximo vídeo. Eu fui. Saudações.